Olá, mãe que desperta! Bem-vinda ao nosso 6º vídeo sobre escolhas profissionais. E nesse vídeo de hoje, nós vamos falar como organizar esse período. Por que eu trouxe essa questão hoje? Eu tenho conversado com muitas mães que ficam preocupadas com esse período, ainda mais agora, né? Com afastamento, não tem muitas possibilidades para os filhos saírem, pesquisarem, irem até as universidades. Então, claro, essas pesquisas continuam virtualmente, mas a dúvida continua. Como fazer o meu filho se interessar por alguma coisa? Por que eu trouxe essa pergunta? Eu tenho ouvido essas mães falarem muito sobre isso, né? Tá na hora dele começar a fazer alguma coisa. Tá na hora de começar a ganhar dinheiro. Tá na hora. E o que acontece? A gente acaba replicando aí o que os nossos avós fizeram, os nossos bisavós, né? Quando a gente fala aí das gerações passadas, muitos tinham que começar a trabalhar por necessidade, né? Porque as famílias eram numerosas e tinham que, já com 12, às vezes menos idade até, já ir para o mercado de trabalho. Mas ainda nos dias de hoje, conversando com algumas pessoas, a gente percebe essa dificuldade ainda, não é? Porque, tá na hora de fazer alguma coisa, aí vai e escreve coitadinho lá num programa de aprendiz qualquer, sem ter pesquisado empresa, ou sem ter conversado antes com o filho sobre o que ele gostaria de fazer. Essas mães ou os pais em geral acabam tomando a dianteira, né, sem conversar com o filho. Então a mensagem é, você precisa fazer alguma coisa, tá na hora. E vai, inscreve o filho em algum programa, depois só comunica, né? Olha, tal dia você vai ter entrevista em tal lugar. Aí o sujeito vai com aquela boa vontade, claro que nem sabe para que é, então também não vai se esforçar, não vai se preparar. E a situação se repete. Então, como que a gente pode aproveitar melhor esse momento, sem ter esses desgastes, né? Porque daí vai, escreve uma vez, faz a entrevista, não dá certo. Vai lá para outro lugar e aí você chega para esse jovem e pergunta: o que você gostaria de fazer? Não sei. A minha mãe tá lá pesquisando para mim, já me inscreveu em alguns programas. Tudo bem, o que importa é ter um dinheirinho aí para começar. Então você percebe que a fala é totalmente aleatória, né? Não tem um objetivo. Nunca ninguém sentou para conversar sobre isso, né? Nem prestar atenção nos sinais, né? Eu sempre falo aqui sobre os talentos, né? Como é que isso se manifesta desde da infância. Tem muita gente, lógico, pelo ritmo de vida que tem até, vai atropelando, né? E quando chega lá na idade, pronto, leva um susto lá, né? Tá na hora de fazer alguma coisa. E que coisa é essa? E uma outra questão também é que, além dos filhos não saberem o que querem, os pais também não sabem o que fazer e por onde começar, né? E aí só repete aquela coisa: meu filho não tá afim de nada, tudo que eu arrumo para ele não gosta, ele não quer. Mas você perguntou para ele o que ele quer, né? Se vocês nunca tiveram esse momento antes, fica difícil agora com essa situação, porque você determinou que está na hora dele fazer alguma coisa, parado não pode ficar, tá na hora de ganhar o próprio dinheirinho, né? Então fica difícil ele diante desse susto, né, definir alguma coisa, né? Mesmo porque nunca ninguém perguntou para ele, né? E de fato ele não está interessado no que vocês estão determinando. Um programa de aprendiz, né, que muitas vezes não tem nada a ver com o que ele gostaria de fazer, mas como você considera que está na hora de começar, não dá para ficar parado, vai e faz a coisa de forma aleatória, né? E claro que não vai ter sucesso, né? Essa ação não vai ter aí bons frutos. Então daí às vezes eu encontro as pessoas e elas falam assim: Lu, mas por onde começar? O que eu faço? Eu converso com o pessoal da escola, claro, agora à distância, mas as conversas continuam, né? Eu falo com o diretor da escola, eu falo com o orientador educacional, eu falo com o coordenador pedagógico, eu levo para um terapeuta, para um psicólogo. O que eu faço? Se for um psicólogo
que tenha um trabalho voltado para a orientação vocacional, claro que esse trabalho vai ser fantástico também. Mas existe um outro profissional que é o coach vocacional, que pode e deve ajudar esse jovem nessa escolha, né? É uma das minhas atividades, inclusive. Então, claro, nós não vamos sair com nenhuma receita, um manual ali prontinho para o seu filho. Olha, ele vai seguir essa profissão, isso aqui vai dar certo. Mas o que ele vai obter com esse processo? Ele vai obter clareza, né? Por qual caminho seguir, o que ele deve fazer, o que ele tem que trilhar, quais seriam as melhores escolhas de acordo com o que ele traz nessas conversas durante esse trabalho a ser desenvolvido. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje? Eu quero deixar uma outra ferramenta importante para que vocês possam ajudar os filhos de vocês e até vocês adotarem também diante de uma escolha. Então, qual é o meu objetivo? Eu quero atingir tal coisa. Então, vamos fazer um plano de ação para isso? A ferramenta chama-se plano de ação. Simples assim, né? Mas quando eu coloco no papel, realmente vai tendo um outro efeito. Eu vou tendo clareza diante disso. Nossa, Lucimara, mas plano de ação, ele é necessário? Sim. Por quê? Olha só, o jovem, ele não tem ainda essa estrutura do cérebro aqui da frente, chamado como córtex pré-frontal, fisiologicamente falando, não está concluída essa formação. Então, essa parte, ela é responsável por essa organização de tempo, por essa clareza que a gente está conversando aqui. Às vezes o que é muito fácil para nós, gente, senta lá, faz a tua agenda, divide seu tempo, se organize. Para nós, isso é muito básico, é muito claro. Mas para o jovem não, é a mesma coisa. Uma criança lá de 7 meses, ela consegue sair andando? Aí você vai falar, lógico que não, ela não está pronta ainda. Então a mesma coisa, não é porque o seu filho cresceu, né? Já está lá um adolescente que está tudo pronto, está tudo terminado. Essa parte ainda não. Então, qual é a nossa função? Ajudá-los a organizar esse passo a passo. Vou colocar aqui na tela para vocês entenderem direitinho como funciona. Como que a gente pode começar? Olha só, eu posso começar assim, minha situação atual e depois, o que eu quero atingir. Então, a minha situação atual pode ser, eu não sei ainda onde eu vou prestar vestibular, como que eu vou me organizar para isso, ou seja, estou inseguro para o vestibular. Mas eu sei o que eu quero atingir. O que eu quero atingir? Eu quero fazer medicina na USP. Esse é meu sonho, é o que eu quero fazer. Olha só, gente, o que acontece? O nosso cérebro, ele tem a missão de nos preservar, de economizar a nossa energia. Então, tudo aquilo que dá muito trabalho, a tendência é descartar. Então não adianta eu fazer um plano mirabolante com 112 passos do que fazer, porque você já vai sabotar e vai falar assim, gente, é muita coisa, eu não vou dar conta. Como a gente pode ajudar a definir os passos para a gente atingir um determinado objetivo? Isso é válido para nós também, tá? Eu posso definir 4 passos. Olha só, bom, eu estou inseguro com o vestibular, mas eu sei que eu quero fazer medicina na USP. Ok, então vamos definir 4 passos para ficar mais light? Eu vou colocar aqui situações hipotéticas, exemplos para vocês conseguirem entender melhor. Então, o primeiro passo, aumentar meu tempo de estudo diário para 2 horas. Beleza, e o que mais? Eu preciso fazer um cursinho. Sim, vamos pensar em outro passo? E o que mais? Criar um plano de estudos. Ok, e o que mais? Participar de pelo menos 5 simulados. Olha só, não fica mais leve, né? mais assim, mais motivador, né? Olha, eu tenho que fazer 4 coisas. Ótimo, definimos as 4 etapas do que devemos fazer.
Agora, dentro dessas etapas, nós podemos criar ali subpassos. Olha só, exemplo. Bom, eu tenho que fazer um cursinho, tá? Primeira coisa, o que eu posso fazer? Eu vou pesquisar quais são os melhores cursinhos, quais os preços, tá? E depois? Depois eu posso também pesquisar se eu vou poder fazê-lo à distância ou somente presencial. E o último passo, talvez aqui, eu tenha que pesquisar os valores, porque eu vou ter que conversar com a minha família sobre isso. Tá bom. Olha só, outro exemplo. Participar de pelo menos 5 simulados. O que eu vou ter que fazer aí? Primeiro, por exemplo, eu vou definir quais as instituições que vão oferecer esses simulados. Depois eu posso verificar se vai ser também presencial ou se eu posso fazer à distância. Depois, um outro passo. Será que tem ONGs onde eu possa fazer isso de forma gratuita? Aí eu vou fazer esse levantamento. Então, percebem, né? Eu criei lá, eu tenho um passo e dentro desse passo eu vou ter outros menores. Eu não fico colocando aquela lista enorme que só assusta. Em vez de ajudar, acaba repelindo aí o nosso filho, né, diante desse plano de ação. Mas, gente, o que vale a pena aqui destacar é assim: não faça o plano de ação por ele. Conversem, faça ele entender que isso é importante, vocês podem construir juntos, mas não você definir quais vão ser os passos, o que tem que ser feito e tudo mais, tá? Então, hashtag fica a dica, presta atenção nisso. Então, gente, aproveitem esse momento agora de férias, de recesso escolar, para vocês conversarem a respeito disso. Eu sei que os pais aí continuam trabalhando remotamente, outros já voltaram para o presencial, mas é importante vocês estabelecerem um momento para essa conversa, para essa construção. Agora, gente, o que eu quero destacar aqui? Não é vergonha nenhuma você não saber o que fazer nesse momento. Peça ajuda. O que eu vejo por aí? Tem muitas mães que têm vergonha de pedir ajuda como se fosse tá assinando um atestado de incompetência, de falta de capacidade para resolver essas coisas, porque a mãe gosta de resolver tudo, né? Quer ter o domínio de tudo, controle de todas as situações. E às vezes quando a gente troca alguma coisa com esses profissionais, né, uma simples conversa até, né? Eu não quero contratar o serviço de ninguém, mas troca ideia com um profissional desses, troca ideia com uma amiga que já passou por esse momento, com outros pais, não é? Então é importante que essa troca exista, para que vocês possam crescer. Pensa assim, quando eu estiver trocando uma informação com alguém, né, eu estou crescendo, né, eu estou multiplicando as minhas possibilidades. E a gente percebe que muitas vezes as mães têm vergonha de falar sobre isso, qualquer que seja o problema, né? Se meu filho tem um problema, a culpa é minha e eu não posso expor isso, né? A gente percebe isso nas conversas aí, né? E esse tipo de conversa, inclusive, ajuda você a economizar futuramente. Olha só, o que a gente ouve por aí? Muitas pessoas que fizeram lá 5 anos de faculdade e aí depois descobre que não era aquilo que queria fazer, mas fez porque o pai ou a mãe achou que era o melhor, né? Ou tem casos aí que, como o filho não sabe o que quer fazer, o pai decide por ele, põe numa faculdade que ele considera baratinha, né? Então, mesmo que o filho não faça... Eu ouvi isso, tá, gente? Eu já ouvi isso de pai. Mesmo que o filho não siga por esse caminho, mas já que ele precisa fazer uma faculdade, ele colocou o filho nessa faculdade mais baratinha, porque se ele depois decidir fazer alguma outra coisa, a perda não vai ser tão significativa. Gente, imagina o sujeito ficar 4, 5 anos estudando uma coisa que ele nem quer, que ele nem pensou, né? Mas como o pai achou viável, para ele não sair sem um ensino superior aí para o mercado de trabalho, ele está pagando algo baratinho. Você fala, gente, agora imagina uma faculdade, por exemplo, de veterinária. Quanto custa uma mensalidade? E você pagando isso
vezes 12, que é 1 ano, e depois vezes 5, porque são 5 anos. Então, olha só, gente, quando a gente troca informação ou quando a gente recorre a um profissional devidamente capacitado para desenvolver esse direcionamento, né, para dar uma pista desse caminho, você economiza muito mais lá na frente, né? Então, em termos de tempo que você investiu para a sua vida e dinheiro mesmo, tá? Então, prestem atenção nisso. Gente, eu encerro aqui o nosso vídeo de hoje. Peço para vocês deixarem um like, inscrevam-se aqui no canal, ativem a sinetinha também, porque daí quando nós tivermos vídeos novos aqui, vocês serão notificados. Eu deixo aqui as minhas redes sociais e voltaremos a conversar aí no próximo vídeo. Beijo!